Boa noite, amigo caminhoneiro. Vamos para mais um programa do Transportador, para aquele que abastece o país. E hoje nós vamos entrevistar Fátima Seta. É isso mesmo, Fátima? Correto, certinho. Que é gestora do Centro de Avaliações de Empresas credenciada do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, o nosso mais conhecido IPEM-SP. Fátima, muito obrigado, boa noite por estar conosco. Mas, pelo menos você vai explicar para nós o que é o IPEM, o que faz o IPEM, para nós podermos entender. Boa noite a todos, boa noite aos senhores caminhoneiros também. E esperamos estar aqui e poder ajudar vocês nas perguntas aí. Vamos ver se a gente está. Já aproveita dizendo para nós o que é o IPEM, o que ele faz na realidade. Tá. O IPEM é o Instituto de Pesos e Medidas no estado de São Paulo. Né? Nós estamos ligados à Secretaria da Justiça. E ele presta um serviço, é uma autarquia, né, que está ligada ao Inmetro. O Inmetro é um órgão federal. E dentre as nossas funções, que são várias, né, mas está verificando, né, a parte de pesagem de instrumentos, para ver se a medida está correta. Entre os instrumentos estão balança-rodo, bomba de combustível, taxímetro. Então, Aferições de caminhões-tanque também? Também. Quantos IPEM nós temos no estado de São Paulo, você lembra? No estado de São Paulo, nós temos 13 regionais e na capital 4 regionais. E em todas elas fazem esse serviço ou ela é mais Não, algumas. Nós temos uma divisão de mapas, né? Seriam em média acho que umas 6 ou 7 regionais que está atendendo isso. O IPEM, ele é um prestador de serviço, ele é um órgão do Estado. Correto. Eu vejo muito balança nas nossas rodovias, principalmente nas concessionárias. Ela tem alguma parceria com as concessionárias ou ela é totalmente independente? Não, o IPEM ele fiscaliza, né? Então nós prestamos esse tipo de serviço que é uma fiscalização. Então todas as concessionárias elas têm balança e o IPEM faz a fiscalização. Existem aquelas balanças que nós chamamos dinâmica, que são as de pesagem do caminhão em movimento. E existe também a balança fixa, que o caminhoneiro já para, né, a carga estática. Então, tem esses dois tipos de modalidade que o IPEM verifica. Já que você disse que fiscaliza e verifica, eu tenho conhecimento disso, nós temos nas rodovias algumas áreas, que eu vou chamar umas áreas quase de fuga, e que lá se determina quando eles colocam as balanças móveis. Esse piso, essa balança também é fiscalizado pelo IPEM? Sim, existe toda uma regulamentação. Então, a partir do momento que ele vai instalar uma balança móvel, ele tem que atender a pista, metragem, largura, posição, e por isso que o IPEM tem que fazer a fiscalização. No caso da balança dinâmica, que é essas móveis, né, a gente assim, trabalha com uma certa parceria, assim, faz a fiscalização, a verificação ela é anual, é obrigatória, mas a gente aguarda a concessionária fazer o pedido, né? Independente disso, o IPEM pode ir lá fazer a fiscalização na hora que quiser. Mas por que isso? Porque não é uma fiscalização comum. Nós necessitamos de caminhões, de equipamentos para poder realizar essa verificação. O piso também é acompanhado por vocês? Também, a gente verifica se ele está atendendo às normas, né? Aí tudo isso é definido numa portaria, inclusive essa portaria está passando por revisão, né? Mas é a 375 de 2013, e assim, sempre na questão de estar melhorando, né, para atender às necessidades que vem surgindo. E qual é a frequência que vocês fazem isso? Sim, anualmente, é uma vez ao ano. Não existe no mínimo uma vez no ano, ele é feito. Uma vez no ano é obrigatório isso. A gente tem que fazer, e depois assim, pode acontecer assim, na balança também dá algum problema, fazer uma manutenção, aí o IPEM volta. Então, toda vez que houve a manutenção, ela não pode voltar a ser instalada sem que o IPEM faça a verificação. Aí a gente chama de uma verificação eventual. Isso dá alguns problemas? Já tivemos alguns problemas desses em algumas áreas, principalmente nessas umas que são... Eu estou usando mais as palavras que os próprios caminhoneiros usam, que seria a balança móvel, tá? Em vez de eu ficar falando dinâmica aqui, para eles entenderem. Vocês já tiveram problema em piso, em algumas coisas com essas balanças? Sim, quando a gente vai fazer a verificação, né, eles chamam, a primeira coisa é olhar a pista.
Então, assim, a concessionária já sabe que se não estiver atendendo, vai ser reprovada. reprovada, né? Então, já começa daí, já reprova. E são, assim, verificações caras, né? Então, é muito difícil a gente encontrar erro, porque quando chama que já instalou, ela já passou por uma manutenção, ela está de acordo, a pista está atendendo, mas acontece casos assim, a gente vai, no caso, se a pista não atender, a gente não faz nem a verificação, então a balança não vai ficar liberada para uso. Né? Então, a pista é muito difícil dar erro. Porque, assim, no momento que ela fez, ela já passa, né? Assim, ela tem que estar atendendo tudo. Aí, o que acontece? Às vezes pode ter o problema da balança na hora da instalação, foi colocada e não está calibrada de acordo, aí é onde dá o erro. Então, assim, se o IPEM vai fazer a verificação e chega lá, não atendeu, aí reprova. Aí eles vão ter que levar para uma oficina, fazer nova, né, passa por uma calibração, aí o IPEM vai ter que voltar para fazer uma nova verificação. Enquanto isso, a balança não fica liberada. Isso feito pelo IPEM, nós não temos o problema da diferença de balança. Aí é coisa, se tiver diferença, é coisa do balanceiro, é coisa humana. O erro, você disse, erro. Tá dando. Pode acontecer de dar erro, né? Porque aí ele não calibrou errado a balança, não calibrou correto, né? Então, aí pode dar problema. Por isso que o IPEM vai para sempre estar garantindo que a balança está no local correto. Porque, assim, essas balanças, ela tem um fator também, assim, como ela é móvel, então, assim, cada ponto ela tem que ser ajustada. Então, ela pode ser retirada daquele ponto e instalada no outro ponto. Só que quando ela chega no outro ponto, ela tem que ter o fator de ajuste dela. Então, por isso que o IPEM vai. O IPEM emite um certificado naquele ponto, com determinado fator. Aí faz toda a medição, aprovou, está dentro dos limites, ok. Está aprovado, emite-se um certificado, cola-se um selo. Esse selo indica que a balança passou por verificação, aí ela está de acordo. Vai ter um lacrezinho do IPEM também, dizendo que ela está correta. Você me chamou a atenção. Você disse que ela pode ser usada em uma área e ser relocada para outra. Quando ela é relocada para outra, ela precisa passar de uma nova verificação. Isso, naquele ponto. Para saber se o fator que ela foi, o ajuste dela está atendendo, né, ao que foi verificado. Porque, assim, cada ponto, ela acaba tendo um fator diferente. Por isso que é difícil de falar assim que existe uma tolerância exata, né? Sim, sim. Depende desse fator, aí passa a carga, né? É feita uma verificação em cima daquilo, tem um cálculo, aí se chega no resultado final, se aprovou ou não. Então, por isso, o que é importante? Que a gente faz o certificado, nesse certificado, a concessionária tem que ter ele lá no ponto. Sim. Né? E aí vai estar lá dizendo se ela está aprovada ou não está aprovada e qual é o fator daquele ponto. E esse selo ele tem validade de 1 ano? Ele é válido por um ano, assim, ele é dentro do exercício, né? Ele é válido. Então, eu posso fazer uma verificação em dezembro, esse ano, né? E quando for para o ano que vem, eu posso em janeiro. Né? Aí ele vai valer para 1 ano, sim. Entendeu? Mas você pode voltar lá em dezembro também, está válido. Também está válido, isso. Ele vale para o exercício. Eu coloquei a etiqueta, não importa se foi janeiro ou até dezembro, ela vai valer para o exercício. Aí, no próximo exercício, ela está sujeita a nova verificação. Fátima, eu estou te fazendo algumas perguntas e eu estou vendo que você tem alguns papéis e algumas coisas assim. Aquilo que você tiver para você poder levar aos nossos público, o que possa ser explicado, por favor, faça uso dele, tá? Eu estou indo pelo meu conhecimento da prática dos dias a dias aí, então por isso que eu estou te perguntando alguma coisa, até com a ajuda de coisa que o diretor me colocou aqui para eu poder estar perguntando para você. 1 minuto só, vamos para um comercial. Esse aqui é o seu Almeida. Cara, é gente boa pra caramba. Foi ele que fundou a firma, deu meu primeiro emprego. Eu devo a ele tudo que eu sou. Amanhã, aqui perto da firma, eu vou atropelar o seu Almeida. E ele não vai resistir. Infelizmente. Meu nome é Jefferson. Mas pode chamar a gente de estatística.
Voltamos com o programa do Transportador, para aquele que abastece o país. E hoje nós estamos entrevistando a Fátima Seta, gestora do Centro de Avaliações de Empresas credenciada do Instituto de Pesos e Medida do Estado de São Paulo, IPEM. Você tem noção de quantas balanças nós temos no Estado de São Paulo? Olha, no Estado de São Paulo, em média, é umas 120 a 150. Existe assim, nas rodovias estaduais, nós temos, entre as móveis e fixas, né? Fixas que eu digo, ela também é móvel, né? Assim, só que ela atende só naquele ponto mesmo, ela fica fixa ali, eles não alteram. Então, assim, num total dá 120 pontos que a gente tem dentro das rodovias estaduais, né? Para se fazer. 85 seriam móveis e 35 fixas. O que ocorre com uma balança quando ela está com problema? Ela pode ser utilizada? Vocês têm o tempo para essas pessoas consertarem aquilo, ou fica a critério? Não, ali a própria balança, ela já tem, ela é uma balança moderna, então ela sempre avisa também. Qualquer coisa que esteja fora do ajuste, que não está pesando, ela mesma já emite sinal sonoro, já dá um alerta de que alguma coisa está errada, entendeu? Porque a balança, ela tem assim, você passa numa esteira e ela tem a caixinha dela, né, o visor que fica dentro, para não pegar chuva, essas coisas. Então, quando tem algum erro na balança, ela já não faz a leitura, entendeu? Fica dando sinal e fica piscando, não vai fazer a leitura. E como funciona as medidas entre eixo, no caso dos caminhões? Esse daí, assim, esse exame que a gente faz com o caminhão, ele vai passar na pista, então ela pesa o primeiro eixo, depois, conforme ele está passando, ela vai passar sobre a balança e pega o segundo e terceiro eixo, né? Então, assim, é meio complicado eu te falar assim, é assim, pronto, porque existe uma sistemática, entendeu? Aí o laudo, você vai passando, vai pesando, esse já tem um programa, né? Então, dentro desse programa, ele já vai calculando, vai te dando o peso do primeiro eixo, o peso do segundo eixo. Aí, antes disso, você tem que passar com o caminhão para saber qual é o peso real, o peso bruto do caminhão. O PBT. Né? Então, aí depois disso você vai tirando, aí tem a carreta mais leve, carreta com peso, depois a gente tira todos os pesos para poder passar só o caminhão. Nesse caso, quando eles estão passando em termos de entre-eixo, qual é a tolerância que o Imetro aceita em cada balança hoje? Então, tolerância é o que eu estava te falando. É meio complicado a gente falar em tolerância, porque vai depender do cálculo e do fator. Então, porque o que acontece? Nós temos algumas resoluções que vêm pelo Denatran, essas coisas todas, que ela nos determina. Você tem 7,5%, você tem 10% que você pode passar com diferença isso em termos de nota, em termos de peso, em termos do PBT, que seria para ele, que dá um determinado peso, que seria, eu posso seguir viagem, eu ser multado e seguir viagem. Um determinado peso, eu sou obrigado a fazer o transbordo. Então, isso é que eu estou dizendo. E no passado nós tínhamos isso, que eles só usavam, ele era 5% que seria de diferenças de aparelhagem que tinha de balança. Então, eu poderia carregar aqui em São Paulo 10 mil quilos e chegar no Rio de Janeiro com mais 5% ou menos 5%. Isso era o tolerável. Assim, o IPEM, ele trabalha em cima dos instrumentos. Então, a nossa tolerância é diferente da tolerância que a concessionária vai dar para o caminhoneiro. Essa eu não sei te falar qual é a tolerância que elas dão. Nas nossas balanças, o erro que a gente ele está entre 3% e 4,5%. Né? Porque aí tem o erro... Agora eu não vou te falar assim, com certeza, porque nós temos o erro da inicial, quando é uma verificação, uma balança nova, nós temos o erro da periódica, o que é uma verificação periódica? É aquela que a empresa ela é obrigatória a fazer uma vez por ano. Então, essa aumenta um pouquinho mais, a tolerância está de 4,5%. Tá? E tem quando a gente faz uma fiscalização, que aí a gente vai fazer apenas alguns testes, não são todos. Então, em fiscalização, ela aumenta essa tolerância. Fátima, eu sofri muito isso em algumas empresas que ela recebe 100, 200, 500 caminhões por dia. E algumas vezes ele tinha lá as suas diferenças de pesos. E o balanceiro sempre dizia às vezes para nós que
ele tinha esquecido de calibrar a balança antes dele me autorizar eu colocar o veículo em cima. Isso é verídico? Olha aí, é com eles, né? Assim, o que a gente faz é isso, o fato dela estar, por isso que a gente exige, o IPEM exige assim, toda oficina, quando ela vai romper um lacre, primeiro ela tem que estar credenciada ao IPEM. Né? O IPEM tem que dar autorização para saber que ela está apta a fazer aquele serviço. Tá. Agora, sim, o IPEM não libera uma balança de manutenção. Né? Quando a empresa faz, ela tem autorização de romper o lacre do IPEM, ela põe o lacre dela e vai pôr um selo de reparado. Né? Esse selo, a gente tem total rastreabilidade dele para saber qual foi a oficina que fez o serviço. Então, é o que eu te falei logo no comecinho, assim, toda balança que passou por manutenção, ela só vai poder voltar ao uso após o IPEM fazer a verificação. Então, ela tem que estar instalada, o IPEM tem que ir com os caminhões, a empresa também leva, porque aí, né, são caminhões que a gente tem que alugar, e aí faz o exame, faz todos os testes, aí aprovando, ela está liberada. Acontece, pode acontecer, por isso o IPEM não libera, entendeu? Antes, assim, passou na manutenção, ela tem que primeiro ter a verificação do IPEM. Aí o IPEM vai trocar os lacres. Então, assim, você passou na rodovia, toda a balança tem que ter o selinho do IPEM, né? Se ela tiver com selo reparado, é um selo de uma autorizada, só que não pode funcionar com esse selo reparado. Então, já são, né, um alerta assim, para os caminhoneiros. Às vezes, assim, na hora da fiscalização, está vendo a balança, pede para ver o selo, fala, eu gostaria de ver como é que está o lacre, isso tem todo o direito de ver. Então, lacre do IPEM é um lacre amarelinho, das oficinas existem várias cores. Então, assim, se tiver um alerta, se não for lacre amarelo, você vai ver, se for lacre vermelho é porque o IPEM já passou e já reprovou. Ela já está para manutenção, não pode estar ali. Né? Ou se for um lacre colorido, também é um alerta, porque assim, ela passou por manutenção e o IPEM ainda não verificou. Todas as balanças que quando o IPEM vai fazer a verificação dela, se ela consta em irregularidade, ele é apenas notificado ou também é multado? Aí depende do erro, porque esse erro, ele tanto pode ajustar contra o consumidor, como a favor. Né? Ele pode ir contra a concessionária, a favor do caminhoneiro, como pode, né, tá ao contrário. Então, dependendo do erro, se ele estiver não prejudicando o consumidor, aí ele é reprovado, mas não autuado. Ela recebe uma notificação, tem um prazo, geralmente 10 dias, né? Para que 10 dias ou enquanto ele não arrumar, porque aí se ele não arrumar, ela não pode estar ali, né? E aí ele não é autuado, porque o erro não estava lesando. Agora, se é um erro que vai estar contra, que está lesando, aí além de ser notificado, ele é autuado, a balança sai, né? Ela fica interditada. Interditada que eu digo assim, nós tiramos esse lacre e coloca-se o lacre vermelho, isso é um interdito. Sim. Então só tem autorização as oficinas para retirar esse lacre. Né? Na realidade, ele fica sem a liberalidade de uso enquanto não consertar. Vamos nós para mais um comercial. Amigo caminhoneiro, o Jornal do Sindicam SP é o veículo de comunicação que leva até você os fatos e as informações da entidade que te defende. Com 50 mil exemplares, você pode encontrar o seu distribuído gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiros das rodovias no estado de São Paulo. Leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br. Voltamos com o programa do Transportador, para aquele que abastece o país. E hoje nós estamos entrevistando a Fátima Seta, gestora do Centro de Avaliações de Empresas credenciada do Instituto de Pesos e Medida do Estado de São Paulo, IPEM. A seu modo de pensar, quais é o maior problema que o excesso de peso pode causar para uma balança? Ele dá diferença? Ela não, então, se ela tiver com excesso, assim, além da capacidade da balança, ela não vai nem pesar. É aquilo que eu te falei. A própria balança, ela já rejeita a pesagem, né? Agora, o porquê que a gente faz essa verificação e ela é importante desse excesso de peso? Né? Acidentes que a gente vê acontecendo aí na rodovia, falta de manutenção,
né? Estraga as pistas também. Então, o excesso de peso, ele causa esses prejuízos, né? Tanto em termos de acidente que pode causar, um excesso de carga, né? A própria pista também ela pode ser danificada com esse excesso de peso. As margens de tolerância que o trabalho realizado pelo IPEM nas verificações da balança. Eu já te perguntei as margens de tolerância, mas o que eu tenho visto em muitas coisas e muitas balanças quando às vezes eu tenho alguma coisa que eu vou passar na balança e que ela me indica que eu tenho que ir para a área de transbordo, se eu não entrar para a área de transbordo, a balança não tem nada a ver com isso a não ser os aplicativos, o programa a qual me determina para ir aqueles faróis, para mim entrar ou não, ser multado ou não, ter fuga ou não. Isso não tem nada a ver com o programa da balança. A balança não justifica nada disso. Ela só está lá, passou, pesou, não passou, não pesou. Olha, não sei se eu entendi bem a sua pergunta. A balança está ali para verificar os caminhões. Agora, Sim. se vai passar ou não, é isso? Não, estou dizendo se no programa de pesagem ele consta também alguma coisa que quando quando ele me manda para entrar para a área de transbordo e eu dou exemplo de fuga, eu fugi e não passei na segunda, porque nós temos a balança vai marcar a pesagem, se ele passou ali. Só se eu passar, se eu não passar ela não marca nada. Identifica o caminhão, sai a placa, né? Tem que sair tudo direitinho no papel. Falando sobre qualidade das balanças utilizadas nas rodovias brasileiras, qual é a eficácia disso? A qualidade dela, o que você me diria? Olha, eu digo assim que o mundo inteiro está sempre em transformação, né? Com as balanças, a mesma coisa. Nós estamos, inclusive o Inmetro agora, ele está junto com os fabricantes. Nós estamos desde 2013 fazendo um regulamento novo, né? E isso depende assim de concessionária, dos fabricantes, os próprios caminhoneiros também. Em relação ao serviço, onde vai detectando falhas, algum problema, então a gente tenta sempre estar melhorando a qualidade do serviço e do instrumento que está sendo oferecido. Então, esse regulamento técnico, ele está passando por uma renovação. Então, mês passado, mais ou menos, tem já uns 30 dias, eu estive no Inmetro, teve uma reunião, onde compareceram nessa reunião fabricantes, concessionária, Inmetro, os IPENs de outros estados, né, para debater isso. E é feito um grupo de trabalho, né, onde a gente estuda. E, assim, depende muito dos fabricantes. Então, assim, o fabricante, para oferecer uma balança nova, ele tem que levar um modelo para o Inmetro, é passado por testes. Então, o Inmetro está cobrando isso, sim, né, junto com a população, de estar melhorando essas balanças. Eu queria, já que estamos falando de balança, eu queria que você aproveitasse e dissesse para nós o que tanto que o IPEM faz dentro desse segmento, que eu estou vendo que você tem alguns papéis teus, se você quiser até fazer uso de fazer alguma demonstração dele para nós, eu queria que você tivesse essa liberdade para que os nossos usuários, pelo menos, tenham mais conhecimento do que nós estamos fazendo, que o IPEM está fazendo. O IPEM, ele atua no estado inteiro, né? Nós temos que, assim, 13 regionais aqui no estado de São Paulo. Então, muitas vezes o fato da gente não ter um caminhão naquela regional não quer dizer que aquele pedaço do mapa não é feito, né? Porque a gente abrange todo o estado. O IPEM procura fazer, além das verificações que são essas obrigatórias, nós fazemos também fiscalizações, às vezes fazemos operações, não só em balança, como caminhão-tanque, nas rodovias, para verificar cronômetro, também tem essa parte que o IPEM faz. E aí o IPEM atua assim, em vários segmentos, né? Área de mercado, área de postos de gasolina. O que ele faz no posto de gasolina? Posto de gasolina, a gente faz a medição para ver se a bomba está medindo corretamente. Então isso já faz parte daquele laboratório que o próprio IPEM fez? Também, que agora aquele laboratório é o antifraude, né? Devido a essas fraudes todas que estão ocorrendo, o IPEM foi atrás, montou um laboratório, né? E lá a gente consegue detectar a fraude, e não só consegue detectar, como o IPEM está ensinando até em outros estados também, o pessoal vem de fora aprender com a gente. Então ele já está sendo um projeto não, que aqui já não é um projeto mais, não, ali já está funcionando, já é uma realidade, mesmo, já. É uma realidade matriz para o país todo. Isso.
E isso está tendo sucesso com esse trabalho, com essas diminuições? Porque nós temos de tudo. Sim, a gente vem... Porque a fraude não para, né? Então, por isso que a gente também não pode parar. Está sempre atualizando e, assim, a cada vez que a gente vai pegando uma fraude, aí vem outra fraude nova... E aí o IPEM vai indo atrás, vai detectando essas fraudes. O IPEM faz isso nas balanças privadas também? Também. Nós temos equipes na rua, diariamente, né? Que fazem, assim, padaria, mercados, loja de conveniência. Qualquer comércio que tenha instrumento ou produtos medidos, o IPEM está ali, verificando. Fátima, eu acho que você teria muito mais coisas até para poder enriquecer o nosso programa, enriquecer o nosso conhecimento, mas infelizmente o nosso programa está chegando ao fim. E eu queria que você deixasse as suas considerações, avisando aos nossos usuários, principalmente aos nossos transportadores, nossos caminhoneiros que usam a rodovia, que passam pelas rodovias que tem balança e que nós torcemos tanto que essas balanças funcionem 24 horas por dia, que você não imagina quanto, mas eu queria que você a nossa intenção é essa também. Mas, assim, o que eu deixo claro para vocês, né, é que o IPEM, ele é, além de fazer essas verificações, o objetivo dele é um órgão fiscalizador. Então, qualquer usuário que se sinta lesado, ele pode estar entrando em contato com a nossa ouvidoria, né? Nós temos um canal do IPEM. Posso passar o telefone? Pode. É o 0800 013 0522. E ele é atendido, tem prazo, ninguém que entrar em contato vai ficar sem resposta. Então, assim, um caminhoneiro, vamos falar caminhoneiro, que é o que mais passa ali, né? Sentiu alguma dúvida, está se sentindo lesado ou ficou em dúvida daquela pesagem, ele pode entrar em contato com o IPEM, fazer sua denúncia. E a gente sempre orienta assim, guarda o ticket de pesagem, anota realmente o ponto que teve, se possível você pode até pedir para ele, nessa concessionária, o laudo, se você tiver dúvida, se aquela balança foi aferida, se ela está de acordo, você pede o laudo só para dar uma verificada, anota o número e checa no IPEM. A hora que você fizer sua denúncia, você leva esse número do laudo, passei em tal rodovia, no ponto tal, né, via verificação, fiquei em dúvida. O IPEM manda a equipe e vai verificar lá e te dá o retorno. E assim nós vamos terminando mais um programa. E para que os nossos ouvintes tenham conhecimento, nós entrevistamos Fátima Seta, que é gestora do Centro de Avaliações de Empresas credenciada do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, o IPEM. Ela nos deu uma aula, nos deu o telefone, até para que, se nós tivermos dúvida, nós possamos estar mais próximo da ouvidoria e mais próximo daquele que precisa. O nosso boa noite. O Recantangaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizada em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de muito verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recantangaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807.